Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Esse é mais um Papo de Gestão. Meu nome é Glauco Farnese, fundador e CEO da Facilita. E hoje eu tenho o prazer de receber Júnior. A gente estava conversando aqui antes da gravação, que é fundador do Anapro, né, Júnior? Fundador nunca se deixa de ser, né? Nunca deixa de ser. Então, o Anapro foi feita uma operação recente com a LX, mas esse é o cara que esteve à frente da Anapro durante vários anos, né? Então, eu tenho um prazer e uma honra te receber aqui, Júnior. Muito obrigado por estar esse bate-papo aqui de gestão. Nós somos dois apaixonados por mercado imobiliário, dois apaixonados por tecnologia, e esse bate-papo é para você, gestor comercial. A gente quer aqui compartilhar as nossas experiências do outro lado da mesa, enquanto player de tecnologia. A gente já participou, fiz as contas, né, Júnior? Acho que mais de 1.500 projetos que a gente já atendeu a nível Brasil, desde incorporadores de grande porte, loteadores, imobiliárias, e a gente tem aí essa experiência que a gente quer passar do que fazer, quais são as principais práticas, quem conseguiu implementar bem um CRM, quem conseguiu implementar uma jornada 100% digital, o que eles fizeram para conseguir implementar. Primeiramente, aí, prazer então, seja bem-vindo. Obrigado, Glauco, obrigado ao time Facilita pelo convite, é incrível mais uma vez a gente tá aqui falando das nossas experiências, né, e não são poucas, né, a gente fala de 1.500 empreendimentos, mas por baixo ali, eu lembro de números assim do CRM que eu fundei, que é a Anapro, eram mais de 80 bilhões de reais ali investidos em plataformas e empreendimentos imobiliários por todo o Brasil, né, isso me permitiu, até a gente falando, Glauco, permitiu adquirir uma experiência muito longa, que foi ao longo desses 15 anos, focado ali no mercado imobiliário, eu passei por aquele momento de catequização do mercado, né? Em que não se acreditavam em CRM. Porque o que você lançava, você vendia no mesmo dia. E eu me recordo eu chegando em São Paulo, há uns anos atrás, e eu iria falar com as incorporadoras, eles falaram assim, Júnior, por que eu preciso de um CRM? E eu com a visão de funil, você tem que gerir, você tem que controlar a origem do seu investimento de marketing, o relacionamento com o seu cliente. Amanhã você zera um empreendimento, mas amanhã você tem um outro, você tem que trabalhar essa base. Cara, eu não preciso, eu tenho grandes imobiliárias aqui que fazem um trabalho para mim, que me dão até a recepção. Pra você ter noção, quando eu cheguei em São Paulo, até a recepcionista do stand era de uma grande imobiliária de São Paulo. Na época da exclusividade, né? Então acaba que toda a parte de vendas era terceirizado para as imobiliárias exclusivas. Então aí a exclusividade para ele dava tudo, dava ferramenta, recepção, serviço de ponta a ponta. Por que ele precisaria necessariamente de um CRM? Sim. Então eu tive que gerar essa necessidade e mostrar que funcionava, né? Num processo redondo. Mas é legal assim a gente trocar essa ideia hoje, que vai ser muito rica, para a gente poder compartilhar e as experiências dos que deram muito certo, né? Nos bastidores ali a gente estava falando, tem empresa que usa a mesma ferramenta e vai muito bem. E Perfeito. Tem empresa que usa a mesma ferramenta e vai mal. Né? Então é um pouco da experiência que eu acho que a gente vai falar aqui para os gestores comerciais que estão nos assistindo poder entender e às vezes está passando por um cenário desse, né? Perfeito. Legal. Então, esse bate-papo vai ser super transparente, acho que é bom a gente sempre ressaltar. O nosso objetivo aqui é trazer um conteúdo de transparência, então fique sempre à vontade, Júnior. A gente quer saber o que tem nessa cabeça do Júnior, desses vários anos de trajetória, o que você percebeu e compartilhar da forma mais direta possível para os nossos gestores comerciais. Nosso objetivo aqui é que nós também somos empresários, nós sabemos as dificuldades que tem de se fazer uma gestão eficiente, né? Então a gente quer trazer aqui o máximo de boas práticas. Cara, para a gente começar aqui então, conta um pouco da trajetória, como é que você chegou até aqui, quando você iniciou lá a Anapro, como é que foi a sua entrada no mercado imobiliário, para a gente poder contextualizar. Legal. Eu comecei com o mercado imobiliário mais ou menos ali em 2007, né, e comecei como corretor de imóveis em Brasília. E na época tinha ali o meu pai que estava começando como empreendedor, como incorporador ali na região, atuava como executivo de algumas incorporadoras. Ele tinha uma necessidade muito evidente de controlar a disponibilidade, que era na época a dor dele. Né? A venda de duplicidade. Eram esses dois temas que nasceu a Anapro. Então, controle da disponibilidade e evitar a venda de duplicidade. E o terceiro tema foi como eu evito que o corretor tenha que conhecer de matemática financeira para fazer um cálculo de antecipação de VPL, né? Desculpa, você era corretor e seu pai... Ele era diretor da incorporadora. Diretor da incorporadora. Então, Perfeito. Nessa necessidade, um outro irmão, o Charles, que é também era o CTO, um dos fundadores da Anapro também, ele começando a desenvolver, a gente começou a criar algumas ferramentas para facilitar o dia a dia do meu pai exclusivamente como executivo. Então eu entrei e vi aquela oportunidade como corretor,
E eu tinha uma necessidade muito... Eu não se usava CRM, ainda calça branca ali total, era muito focado na época panfleto, essas ações de ruas, que é o que quando a gente começa a gente tem que gastar bota, né? Então não vai conseguir fazer negócio, não tem carteira, não tem ninguém. A minha maior carteira é minha família. Então vendi uns 2 imóveis, depois não vendi mais. Então quando a gente começou a aprender, entender essa necessidade, evidente, desenvolver uma tecnologia, colocar no ar, em reuniões sim dos com, entidades de classe Brasília, o outro comentava, cara, o que você está usando, como você faz? Eu faço assim. Eu tenho uma ferramenta que eu criei, que eu rodo, era intranet. Não era nem na internet. Era uma intranet. Desenvolveu internamente, inicialmente, para a incorporadora. Rodava no servidor, na intranet lá. Então a gente resolveu ali subir isso para uma plataforma online e a gente resolveu se posicionar como tecnologia. Então começamos a operar como um Anapro Venda só na gestão da disponibilidade, tabela, análise de proposta, contratos. Mas nas etapas finais ali da venda, na efetivação da venda. Etapas finais. E foi crescendo isso organicamente, nunca teve vendas, um marketing agressivo, investidor, sempre foi família, equipe, né? A gente se unia ali, foi crescendo muito, até primos e amigos que eram os nossos primeiros funcionários. E toda startup é assim, né? Sim. Porque a gente precisa de startup, você precisa de confiança, é o primeiro, eu acho que o mais importante ali no início, você começa acelerado. Então a gente criou um pouco dessa mecânica, começou a evoluir e recebemos um convite na época da Direcional para desenvolver um CRM de leads, para gerir a parte de vendas, que falou, cara, vocês já me atendem em vendas. Eu preciso antecipar as partes iniciais do funil. Eu preciso controlar o contato. E aquilo na época, para nós, era muito ousado e inovador. Porque na época não se falava dessa gestão ativa em cima do corretor do lead, do que ele fala, do que ele trata. Isso eu tô falando de 2008, tá? Então, eu lembro, o contrato da Direcional foi 2007, que ele começou ainda, eu tava entrando no negócio. Então, foi minha primeira implantação, que eu acompanhei de fato, que eu fui para BH. E aí a gente começou a desenvolver esse CRM, foi desenvolvendo essa gestão de leads e foi avançando como ferramenta. Mas a gente foi aprendendo. E aí em 2011 eu me mudei para São Paulo para acelerar ainda mais os negócios. Foi onde a gente conseguiu se destacar. Eu foquei durante muitos anos no mercado de São Paulo, recebemos os primeiros fundos ali. E em 2018, por fim, a gente reuniu ali com a LX, com todos os fundos deles, e teve o M&A ali que a gente vendeu nossa operação 100% para o OLX. E foi bacana assim, hoje eu saí da OLX agora em dezembro, eu estava como executivo, né, diretor de incorporadoras, atuava toda essa parte de mídia, inteligência de mercado com os Zap Imóveis, e estou hoje na Inforimob, que é um hub de negócios imobiliários que é muito interessante, e olho muito para a nossa dor que a gente tinha lá atrás. Porque lá atrás, Glauco, eu entrava com a solução, a tecnologia, no comercial a gente, modéstia à parte, vai bem, né? A gente funciona bem, sim, a gente fala bem. Então eu entrava, o cliente às vezes comprava o Anapro e não estava nem pronto para ter a ferramenta, porque ele não tinha nem funcionado. Eu lembro que eu vendi uma vez para uma empresa de Salvador. A gente fez o negócio, tudo numa reunião, na emoção, o cara fechou a venda comigo online. E ele falou assim, agora Júnior, quem vai cuidar da implantação? Só tinha ele, o sócio, era um empreendimento no litoral. Eu falei, não se preocupe, eu vou arrumar a pessoa. Cara, eu tive que ir ali arrumar uma pessoa para indicar, para entrar lá, para tocar a operação dele. Então, muitas das vezes, o cara, às vezes, se empolgava com a ferramenta, mas esquecia do básico, que é pessoas, processos e depois ferramentas. Perfeito. Então, na Inforimob hoje, eu criei muito esse conceito desse pilar, que quando os meus clientes lá, que eu atendia por Anapro e outros verticais nossos, me ligam e falam assim, Júnior, será que eu troco de CRM? Eu tô com um problema. Eu falei, cara, primeiro ponto, faz uma análise de requisito. E aonde você quer chegar? Por que você quer migrar de ferramenta? Perfeito. Porque, às vezes, o problema tá no seu dia a dia, no processo que você arrumando, você vai ter a ferramenta funcionando bem. Ó. Liga aqui pro Glauco, na construtora aqui de Goiânia. Ouça lá a ferramenta dele. Ouça esse cara. Cara, todo mundo tá usando bem e indo bem. Né? Então, basicamente, o que eu vejo hoje é, a gente, nessa história toda, eu aprendi que a gente precisa entender. O cliente, às vezes, quer comprar, quer a ferramenta, ele quer o facilita. Mas como está o processo de atendimento dele? E é isso que, Glauco, hoje eu acho que a gente, como solução, leva para as empresas. Perfeito. Então a gente não vende, e eu descobri isso no meio do caminho. Né? Acho que você talvez descobriu no início. Nós não tínhamos combinado, mas é exatamente essa minha visão também, que a gente foi aprendendo ao longo do tempo. Então eu até falei, assim,
em um determinado momento, eu tirei todas as nomenclaturas do Anapro como software e sistema. Era proibido falar sistema ou software lá dentro em casa. Porque software e sistema remete problema. Né? Tudo que te negativou na vida, você falou assim, cara, o sistema caiu. O software tá... E aí eu passei a chamar de solução de vendas. Legal. Coisas que no caminho eu falei assim, por que era uma solução? Porque quando a gente falava com o cliente, eu falava assim, cara, eu não vou te dar só tecnologia. Vou te dar uma metodologia, te dar um processo. Eu entregava até uma política para ele de atendimento, de meritocracia. Cara, por que seu corretor tem 800 leads? E foi onde eu comecei a ver que os clientes que usavam bem eram os que tinham um processo alinhado. E o principal, né, você tinha a gestão muito comprada com a solução, com a tecnologia. Porque no final do dia, o corretor é a nossa principal força ali no mercado imobiliário. Ele que vende, ele que gira a máquina. O corretor, quando eu digo corretor imobiliário, né? Se a gente não trouxer ele para dentro da ferramenta, para que você possa acompanhar, ajudar no dia a dia dele, né? E de forma positiva, por exemplo, o que você faz bem lá no Facilita, hoje você tem a automação da jornada, então você consegue disparar alguns e-mails para ajudar o relacionamento do corretor. Ele começa a ver valor disso. Então foram poucas empresas, e aí você tem a sua experiência, são mais de 300 clientes lá, que fazem isso bem. Perfeito. Eu acho que a gente conta na mão. Perfeito. Né? É sensacional, cara. A gente não tinha combinado, realmente a gente está aqui iniciando o bate-papo agora, e a minha visão é exatamente essa. E acho que é bom a gente compartilhar e reforçar esses pontos, né? A gente mapeou, Júnior, assim, cara, o que os clientes que utilizam muito bem o Facilita tinham em comum. Então a gente pegou um mapeamento de todos os nossos clientes e identificaram quais eram os pontos em comum desses clientes. O que deu? Primeiro, a parte da gestão. Todos esses clientes que utilizaram muito bem, teve um gestor que comprou a ideia. E aí eu falo para os gestores, cara, o projeto de uma cultura de uma venda digital é como se fosse um avião, fazendo uma analogia. Esse avião, sozinho, ele não vai chegar no destino final dele. Tá? Então, a tecnologia seria esse avião. Tem que ter, primeiro, o plano de voo, que seria essa parte de processo. Tive um bate-papo com a Lúcia, da DNA de Vendas, semana passada, e ela falou sobre a metodologia dela, exatamente são suas palavras. Primeiro, processos, depois, gestão, depois, tecnologia, e aí sim, vem as pessoas que seriam as equipes de venda, né? Então, o processo seria o plano de voo. Cara, onde que a gente quer chegar, quais que vão ser as SLAs, como é que vai ser o mapeamento desse processo, quem vai fazer o quê. Tem que ter esse plano de voo. Se você não sabe aonde o avião vai chegar, não vai chegar nunca no destino final dele, né? Segundo ponto, tem que ter o piloto. Tem que ter alguém que vai segurar aquela turbulência, né? Que é o papel do gestor comercial. Então, esse gestor ele tem que comprar o projeto, porque vai existir uma energia inicial para esse avião decolar, vai exigir turbulências, normal. Você está trocando um processo de vendas, né? Então, na hora da turbulência, quem que vai lá e fala, olha, todo mundo fica tranquilo, a turbulência vai passar, isso é normal. Quem tranquiliza todo mundo é o papel do gestor comercial, né? E no final, a parte das pessoas que seriam ali os passageiros, etc. Então, para uma viagem ser bem feita, tem que ter essas 4 etapas, tá? Então, acho que reforça muito bem esse ponto, né, do processos, gestão, tecnologia e depois a parte das pessoas. E aí, 100%, Júnior, não teve nenhum cliente que não teve esse passo a passo. A gente começou e falou, cara, então a gente tem que sair fora só do nosso viés de tecnologia e vamos catequizar, ensinando esse cara sobre processos, já colocando um playbook de vendas para ele, a importância também do MVP, que muitas vezes a gente prefere, cara, começa enxuto, faz qual que é a sua principal dor, faz rodar aquela dor principal, depois disso você vai expandindo o escopo, né? Quanto menor o escopo, melhor que você consegue ampliar esse trabalho, né? E uma coisa legal, e super acredito, assim, Glauco, infelizmente a gente aprendeu com a vida, né? Sim. Não tinha uma literatura, às vezes até tinha, a gente não teve o tempo de parar ali e olhar para aquilo. Mas funcionou tão bem que uma das iniciativas na época que eu lancei, que foi até um MVP legal, eu tava com Ariel, né, da Vitacom, gosto de citar o nome dele, muito próximo, um amigo, e ele precisava falar assim, Júnior, eu preciso ter um painel de avião, que é a bússola, e pegou esse nome, chama-se bússola, que seja a bússola da minha empresa, que eu olho, eu vejo o resultado, o gerente tem a visão, hoje ele precisa ir lá extrair um relatório em Excel, fazer umas somas e para entender o que o time ele não vai fazer, porque
E na maioria das vezes, o gestor era o melhor vendedor dele. Uhum. Então, não sei se você olhou para a cadeia de meritocracia de promoção do mercado imobiliário. Uhum. Historicamente, em todas as empresas, foi assim, quem é seu gerente? Era o meu melhor vendedor. Sim. Eu falei assim, cara, mas... O cara é muito bom de vendas, ele faz acontecer, e geralmente essa parte de processos, né? Até a gente queria depois entrar um pouquinho mais no detalhe, mas essa parte de processo é visto como burocracia ou algo que às vezes não é tão importante dentro da empresa, né? Principalmente no perfil que o cara que vende muito e que é muito comercial, né? E eu ia falar com o gestor, Uhum. e ele falava assim, Júnior, mas eu sou o cara que bate pro gol, eu faço a mesa, eu recebo o cara aqui, se o corretor trouxer o cliente aqui, a gente fecha, não sai venda, não sai aqui sem comprar. Eu falei assim, você tem razão, mas como é que você acompanha a sua dinâmica do dia a dia do time? Porque existe uma meta. Se é para vender 5 milhões, que está no planejamento da empresa, que veio lá, a gente viu o plano, alinhou com a gestão. Para vender 5 milhões, você vai ter que ter 200 leads ou fazer 1000 ligações. Perfeito. Como é que você olha esse plano? Seu que time é a está parte inteirando? da previsibilidade, né? De acordo com as métricas de histórico passado, você consegue prever como é que você vai conseguir bater as próximas metas. Aí eu criei um BI. Criei um BI, peguei esse banco na época, cheguei pro desenvolvimento enlouquecido, falei, cara, eu preciso entregar uma coisa aqui pro Ariel pra ele ter uma bússola, um painel que ele acompanhe tudo. Que é lindo, né? Todo mundo Que é quer lindo. ter uma visão, tudo que tá acontecendo dentro da Tudo, empresa. e consegui, né? Pluguei ali o banco, assim como hoje Perfeito, vocês têm a sim. ferramenta super integrada de BI lá, que pra mim eu sou fascinado. Eu cheguei, entreguei, eu falei, cara, legal, mostrei, Ariel na época ficou fascinado, poxa, Junão, isso que eu queria aqui, né? Era exatamente o que eu precisava. Mas quando a gente escalava pro time, a visão não era a mesma da nossa como gestor de tomada de decisão. Então eu criei o conceito ali da política de atendimento para reunir com um time de gerentes de gestão e poder traçar os indicadores que ele poderia cobrar o time. Então, um exemplo. Cara, você tem corretor no seu time que está com mais de 400 leads. Por que você continua enviando o lead? Esse cara está sem interação, tem lead sem nenhuma interação. Por que você não pede e fala, ó, organiza a sua carteira e a partir da semana que vem você volta para a roleta de novos leads. Perfeito. Então, isso é gestão. É entender quem está performando. Por que eu vou mandar para o Júnior se ele não performa e o Glauco está indo melhor? Né? Então, eu estabeleço alguns critérios de meritocracia e falo assim, cara, você está ligando, sua carteira tem um próximo passo. Eu entrava em carteiras, próximo passo é um agendamento. Se eu sou vendedor, eu tenho que trabalhar fielmente com a agenda. Então, se eu liguei e você não atendeu, eu agendo no dia seguinte. Perfeito. Eu falei, gerente, você hoje como gestor entra aqui, eu pegava a fotografia da carteira. 80% da carteira sua hoje não tem nenhum próximo passo. Você não sabe o que você vai fazer com ela e nem seu corretor. Ele pode saber da cabeça, lembrar, te disser, mas não tá aqui. Não vai. Você não consegue nem apoiar. Fala, cara, vi que vocês estão com muita visita no final de semana. Vamos promover aqui um buffet, alguma coisa com a incorporadora, fazer um evento, né, que já que vocês estão com tanta visita. Você não tem essa transparência. E no final do dia é o que vai te fazer venda, que eu falo que venda é consequência dos fatos que antecedem a ela. Né? Então é um jargão meu que eu falo assim, cara, se não ligar, não tiver visita, não tiver reunião, a venda não vai acontecer. E quem faz isso acontecer é o gerente. O corretor, ele apoia, ele compra a cultura do gestor. Então, um bom exemplo, tem uma consultoria de São Paulo que se destaca muito, mas exclusivamente uma gerência. Mas o cara entra com PDCA, com treinamento Perfeito. de PNL, entra com uns treinamentos assim. Eu tive com o Kina aqui também, que gravou o Papo de Gestão, mandar um abraço para ele, que é da Vivasa Cirela, e ele comentou justamente sobre isso, que o papel do gestor ele é fundamental, que se ele comprar a ideia, através dele os gerentes vão comprar a ideia e os corretores vão comprar a ideia. E nessa parte métrica, ele citou a analogia de uma Fórmula 1. Geralmente quem está no back-office, que é o gestor ou um diretor, ele vai ver alguns indicadores diferentes que quem está na ponta lá pilotando o carro, que seria, por exemplo, o corretor. Então, às vezes, o corretor tem que ver as atividades, como é que está sendo o follow-up dele, etc. O gestor está vendo taxa de conversão, ciclo média, média, né? Outros indicadores ali um pouco mais amplos. Né? Cara, só para a gente poder, então, primeiro aprendizado, vamos ver se a gente está de acordo, que seria todos os nossos clientes que tiveram uma boa aderência em boa implementação de CRM, teve um gestor que comprou a ideia, utilizava os indicadores, treinava a equipe, tinha resiliência, ou seja, pilotava o avião. Teve algum cliente seu que conseguiu decolar sem ter um pai para o projeto? Não. Os que não tinham, não decolou. Perfeito. Não decolou. Inclusive ficou 6, 8 meses ali parado. Isso. E via às vezes até tinha um cliente, cara, mas os corretores não estão utilizando o CRM, né? Às vezes tem essa frase. Aí a minha primeira pergunta era, e você, gestor,
está utilizando o CRM, está fazendo acompanhamento do seu CRM, sabe qual que é a taxa de conversão, está fazendo os feedbacks semanais com seus gerentes, utilizando as métricas do CRM, porque ele é o cara que tem que comprar ali no final do dia o projeto, né? Então, eu acho que é fundamental então esse primeiro recado, que primeiro passo para implementar então o CRM e uma jornada digital é o gestor, que seria o pai do projeto. E esse cara, toda vez que esse cara comprou, ele vai lá e faz acontecer, e geralmente, né, o Júnior, tem que ser alguém também com autonomia mais alta. Às vezes não adianta ser, talvez é o gerente de tecnologia, por exemplo, tem lá um assistente comercial e ele não vai ter poder de influenciar e de fazer acontecer as pessoas. Então tem que ser talvez um diretor comercial, quem está na frente máxima da parte comercial. Mas, Glauco, e aí uma coisa que eu acho que vai de lição também que eu aprendi, não adianta, o gestor a gente vai fazer, vai mudar, vai conseguir influenciar muito. Mas uma coisa de figura que eu trouxe, que na época foi novidade, hoje já está mais evidente, eu trouxe uma figura que chama analista de performance. Que aí onde eu entrava, eu recomendava os meus clientes ter um analista de performance. O que esse cara é? É um cara de números. Eu brinquei a tesouraria de vendas. Então eu falei, cara, você tem que uma vez por semana reunir com o gerente e repassar as métricas dele. E a carteira dele. E início, mês 1, mês 2, é na amizade, no amor. Né? Cara, tá aqui, tá os números, seu time tá sem agendamento, sem isso, sem aquilo. De vender o projeto para que ele possa comprar a ideia do porquê utilizar. E ele já vai ter comprado porque veio de cima, igual você falou. Sim. O diretor vai estar comprado, o diretor vai olhar para esses dados. Perfeito. Então, porque trazer a evidência desse indicador faz com que toda a máquina... Sim. Aí eles compram a ideia, né? E depois se compra essa ideia, Júnior, fica tudo muito, muito mais prático. O cara não está sendo forçado a utilizar. Ele vê que realmente quem está tendo maior performance de vendas é o cara que está utilizando de forma correta ali dentro. Então, através dos dados, ele consegue otimizar as equipes, otimizar a parte de mídia, né? Através das métricas, ele consegue otimizar. O cara vai vender mais. No final do dia, é isso que o corretor quer. Ele quer vender mais. Né? Então é uma consequência ali. Não, e legal assim... Só desculpa te cortar, mas um ponto que é importantíssimo que você falou. A gente trabalha esse cara como líder estratégico, que é esse que a gente falou do gestor comercial de mais alto nível, mas tem que ter o líder operacional, que é esse que você falou. Porque às vezes o estratégico não vai estar no dia a dia com os corretores, olhando os números ali diariamente, né? O líder operacional é um cara que já está mais pronto ali no dia a dia junto às equipes de venda. Então tem que ter talvez dois papéis diferentes, que eu falo na analogia minha do avião, que é o piloto que está lá pilotando o avião, mas tem que ter a tripulação que vai dar o apoio direto aos passageiros. O piloto não vai sair para poder apoiar esses passageiros, né? Então tem que ter esses dois papéis, um líder mais estratégico e um líder mais operacional ali, que é esse cara de analista de performance. E o ideal desse líder estratégico, líder operacional, hoje, Glauco, quando eu olho, por exemplo, esse gerente que performa super bem, ele contratou um cara, um rapaz de dados ali para estar na equipe dele. Porque hoje está sendo muito comum, e não acho vocês que não, o próprio corretor investir em marketing da verba dele. E tem incorporadoras estimulando isso. Sim. Mas, obviamente, Júnior, ninguém vem aqui com um cheque em branco, Glauco, gostei de você, você é elegante e tal, toma aqui um cheque. Não, porque o cara é meritocracia. O cara vende 2, 3 milhões por mês. A equipe dele, às vezes, vende 20 milhões por mês. Por que não você investir no que ele está dando certo? Porque quando a gente olha o resultado de vendas dele, 15% é do online, da empresa. Quando é muito, tá? Porque a média é 3, 6% das vendas ali, quando a gente olha ali. Não me recordo agora, 3, 6% é a conversão de leads, né? Mas não do share de vendas, o online da própria empresa, o institucional, ele não é tão relevante na carteira do gerente, muitas das vezes, tá? E nos casos que se descola muito, ele tá com iniciativa própria. Então esse cara, ele também não significa que você gestor de incorporadora, você não pode ter um cara seu. Cara, é um cara que vai te custar às vezes 2, 3 mil reais por mês, e tem gerente hoje que fatura 200 por mês, 150, tem caras grandes. Cara, esse cara não vai investir nessa parte de dados, de tomada de decisão que ele tem que fazer. E é lindo, né, Júnior? Você pegar um BI, tem como você pegar lá, cara, e comparar quem que está com a taxa de conversão maior ou menor, qual que está sendo o retorno de investimento daquele lead que foi gerado no Facebook, qual que está convertendo mais ou não. Porque quando você pega esse BI e vê retorno de investimento, comparando mídia, comparando equipe, comparando por produto, você consegue automaticamente otimizar e intensificar mais esse investimento, né? Que é essa parte talvez que eu queria pegar com você,
Só uma dúvida antes. Taxa de conversão sua média, que você tinha de parâmetro, 3 a 6%. 6%. Isso. Tá. A gente monitora hoje lá na média de 2 a 4%. Tá mais ou menos dentro ali, né? Tem alguns com performance melhor, e aí vai muito, que eu gosto muito de citar. Então, essa taxa média seria do total de atendimentos que entra no funil, quantos que vão até a parte de venda ganha, né? Então, seria 2 a 4%. E depende muito da performance da equipe. Às vezes tem um cara que está performando 7% com leads vindos do Facebook. O outro está performando 0,5%. E aí, você olhando lá no painel, cara, o João converte 7% Facebook. A Maria converte 0,5%. O que o gestor tem que fazer? Cara, vamos sentar com o João e com a Maria. Ou direciona tudo pro João, ou então vê o que a Maria está fazendo diferente que o João está fazendo. Velocidade de primeiro atendimento, se ele está fazendo follow-up corretamente, né? Cara, e aí depois que você consegue ter esses dados, né, o Júnior, sabendo o histórico, cara, aí é lindo, que você consegue, através disso, fazer uma projeção para frente. Então, se meu custo por lead é R$25, minha taxa de conversão é 3%, e você pega lá R$10.000, vamos fazer uma conta rápida aqui, só para a gente poder aproveitar aqui com o gestor. A importância das métricas, né, e na prática aqui. Então, vamos colocar, ele investe R$10.000 por mês em mídia, tá? Vamos colocar aqui, dividido por R$25 o custo por lead. Dariam ainda 400 baixo, né? Leads. Ainda está baixo. Né? Que se a gente coloca de R$25 a R$50 o custo por lead. Dariam 400 leads gerados, né? Vamos colocar uma taxa de conversão de 2%, para ficar um pouco mais baixo. Então, dariam 8 vendas geradas com isso daqui. Vamos colocar um ticket médio o quê? 350 mil? 350. Vamos colocar 350 mil. Daria um VGV de 2.800.000. Vamos considerar aqui que seria vamos colocar uma imobiliária, que ganha 2% desse VGV. Então, vezes 2%, daria R$56 mil. Com essa conta rápida que a gente fez, então, com R$10 mil, ele teve um retorno de R$56 mil. Né? Então, de acordo com esse número aqui, cara, você pode sentar com um corretor, pode sentar com um gerente ou com o próprio diretor da incorporadora. Se ele tem essa taxa de conversão, custo por lead, ciclo médio de venda por equipe, por empreendimento, por mídia, ele consegue ter a visão geral e, em cima disso, atuar para poder otimizar, direcionar investimento, etc. Né? Uma coisa que eu acho um ponto muito relevante, Glauco, além da gestão, né? Uma coisa que eu sempre pedi, né, e recomendei aos clientes foi que deixasse a gente vender o projeto para o time de vendas. Uhum. E vender aquilo não é vender o software, o sistema, a metodologia, mas é o investimento que a empresa está fazendo agora neste momento na estrutura comercial. Perfeito. Né? O peso da empresa que está vindo, que vocês já atendem mais de não sei quantos mil usuários, corretores que fazem bem, vendem mais, mais com menos. Então, para o time comprar isso. Então, no início eu fazia muito isso, né? E depois eu fui escalando para ir para as outras pessoas que a gente chamava ali do kickoff ali, né? Uhum. Mas era uma coisa que eu vi que ajudou demais, porque a gente deixava claro as responsabilidades e os papéis. Um monte de fazer assim, cara, isso aqui só funciona se você usar. O marketing só vai conseguir melhorar o lead se você usar. Uhum. Então, se você usar, você é a principal informação da empresa. Então, eu vi que fez muita diferença nos clientes que a gente fez esse tipo de cerimônias, né? Então é um ponto que eu acho que é muito importante, é vender o que você está fazendo. Sensacional. Porque às vezes a gente tô contratando só um sistema. Sim. Não é, cara. Não é. Não é. Eu gosto de citar que é uma mudança cultural, né, Júnior? Você está mudando uma cultura dentro da empresa. E essa cultura tem que ser primeiro comprada para o pai da cultura, né, que seria o diretor comercial, e ele tem que vender essa cultura e, ao longo do tempo, essa cultura vira o jogo. Né? E é sensacional essa sua fala, cara. Concordo 100%. E se quem quiser assistir aqui os outros episódios, que a gente conversou diretamente com os gestores comerciais que estão lá na ponta, o Kina, o Márcio, e eles citaram, por exemplo, sobre isso. Cara, não é obrigar os corretores a utilizar o CRM. Essa fala ela tem que ser abolida. É uma venda do porquê, da importância que ele tem de utilizar, e essa importância automaticamente vai gerar resultados para ele e para todo mundo. E o que é sensacional, tem muitos corretores, hoje facilita, graças a Deus, o NPS nosso é altíssimo, os corretores, e muitos depoimentos dos corretores citando o quanto
fazem as vendas considerando só o que tem no CRM. Então o cara, ele vê valor em rapidamente mandar uma pasta digital pelo aplicativo, ele vê valor de já utilizar o simulador sem ter que ficar utilizando o LHP 12C, né? Ele vê valor de ter organizado um funil dele com quais são os clientes que tem que fazer follow-up, etc. Cara, eu tive depoimentos já dos caras falarem, eu não consigo viver hoje sem ter o meu CRM. Eu trabalho o dia a dia olhando para o CRM. Né? E isso para mim, é um sonho de consumo. Porque o nosso sonho é fazer com que os corretores na ponta utilizam. E no final do dia, para o gestor ter esse painel lindo, né, que o Ariel, você citou da Vitacom, para ele ver taxa de conversão, ciclo médio, custo por lead que a gente está falando aqui, só é possível ter a visão geral do BI se ele tiver toda a jornada rastreada e unificada numa mesma ferramenta, que eu acho que é um outro desafio importante, né? Que é, se você ter a jornada digital, mas fragmentada em vários locais, cara, a recepcionista cadastra no Excel, o corretor utiliza em um CRM, o gestor comercial aprova o simulador em outra ferramenta, gera contrato em outro. Eu sofri isso aí. Então você tem lá... Eu lembro que o pessoal citou que às vezes tinha 8 sistemas diferentes ao longo da jornada. Se eu tenho esse mesmo dado fragmentado, Júnior, impossível de saber qual que é a taxa de conversão, porque você não tem mapeado aonde que esse cara entrou e até onde que ele foi até o final do funil, né? Então acho que um outro desafio importante, aí talvez pegando um recorte aqui da tecnologia, tá? Eu gosto de citar 2 pontos. Primeiro, a facilidade de uso na ponta para o corretor. Então tem que ter mobilidade, tem que ser uma interface de simples uso, porque se o cara tiver que ligar o computador, interface difícil, etc., uma coisa é o CLT, o back-office da incorporadora, utilizar isso. Outra coisa é o corretor que atende vários incorporadores que ele quer acessar e ter uma usabilidade, uma facilidade ali rápida, né? Então essa parte de usabilidade. E o segundo ponto é essa rastreabilidade, que você tenha no mesmo sistema, mesmo que com várias integrações, né, o Júnior, ao longo da jornada, mas você tem uma visão única do todo. E aí você vai ter ali uma SDR trabalhando no início, corretor depois, secretaria de vendas, gestor comercial, cada um na sua etapa ali do funil, mas tendo uma visão única de todo o processo. Né? Só fazer os recortes, a visão sua do nosso lado, que nós somos cobrados também muito por isso, né? Que a tecnologia ela tem um papel fundamental. Se a tecnologia não ajudar, mesmo que tenha um gestor atuante, mesmo que tenha os processos lindamente desenhados, se a tecnologia não ajudar, também é um pênalti para se implementar. Não, e eu lembro assim, Glauco, quando a gente foi convidado para desenvolver o CRM, a gente falou, cara, na época não, é só uma ferramenta de chat para comunicar aqui, coisa simples. Então a gente fez num padrão bootstrap, um negócio bem hardcore, sem design, sem UX, mas resolvia. Sim. Né? O motor estava muito bem feito e a gente não passava por uma área de produto, design, igual tem hoje o cara de UX, o cara desenho front. Hoje o design virou uns 4, uns 4, né? Então... A grande parte do projeto nosso lá é da parte de descoberta, de UX, de pesquisa, até chegar no desenvolvedor. O desenvolvedor é a parte final do processo. Aí a gente foi fazer uma entrevista com os usuários. Cara, quando eu me vi, eu fui comparado ao Windows 95. Pra você ter noção na época. Eu falei, cara, seu CRM, Júnior, parece... O corretor, ele foi muito sincero. Me lembra o Windows 95. Eu falei, caramba, cara. Realmente precisamos melhorar a experiência. Sim. E você foi uma das nossas inspirações de modelo que estava bem avançado no mercado e entrou já pensando certo, né? Porque a maioria dos softwares, eles crescem muito focado no processo, em resolver aquilo. E mais o back-office ali, né? Não, e principalmente, por exemplo, no caso do Anapro, a gente desenvolvia muito solução sobre demanda. Demanda do cliente. Então, Entendi. A dor dele era, ele pega o papel aqui e entrega lá. Se ele vai agora digitar um texto, se tem um botão piscando, pra ele é diferente. Ele digitou o texto, bateu o papel agora automaticamente lá. Então, pra ele tá felizíssimo. Feliz demais, demais. Mas pro usuário, que hoje nosso, tá muito mais exigente. Quando eu olhava para aquilo e a gente fez, na época a gente investiu e viu a diferença que era, que você pensou desde o início nisso. Então todo o seu processo tá muito claro ali, né? No modelo de Wizard, o cara consegue identificar a etapa do funil que tá. Exato. Então isso pro corretor ajuda. Pro usuário final ajuda. E querendo ou não... Ajuda na aderência, né, Júnior? Ajuda na aderência da facilidade. Hoje a gente pode pegar
iFood, WhatsApp, Uber, qual que é o grande X da questão deles? São muito simples de se utilizar e tudo na palma da mão. Todos eles. Todos eles são extremamente simples. Até o pessoal geralmente de fora olha e fala, cara, que coisa mais óbvia de ser feita. Ninguém treinou, não teve treinamento. O cara pegou, baixa e começa a utilizar. Não, né? Eu acho que o Instagram pra mim é complexo. Então assim, e ninguém treinou não, mas eles conseguiram criar tantas funcionalidades, você se vira sozinho. Perfeito. E aí, pensando na experiência do usuário, então pra mim isso faz sentido. Eu já perdi cliente por conta de experiência do usuário. E mesmo eu tendo mais funcionalidade, olha o que eu acho que era importante, né? Então no início eu falo, não, cara, tem que fazer de tudo. Né? Funcionalidade, canivete suíço. Né? Sim. E aí no final era fazer bem, fazer pouco e o essencial, o principal, fazer muito bem. Perfeito. Então foi até o que a gente focou, foi transformar as telas que os corretores operavam numa experiência melhor. Tanto que as telas de administração ficou exatamente igual e ninguém mais reclamou. Perfeito. Porque o principal foco era o corretor. E é o que você pensou. É isso aí. Porque no final do dia, para a parte da venda, né, Júnior, tem que ter o corretor. Ele tem que ter... E aí, que dividindo um pouquinho, talvez, os corretores, tem aquele time que vai acompanhar o funil de ponta a ponta, que são os corretores mais de uma house, os corretores mais internos da incorporadora. Mas tem também os corretores imobiliárias parceiras, que geralmente ele vai acessar para pegar ali um material de venda, uma disponibilidade, e já entra, vamos dizer assim, da reserva para frente. E tá tudo certo. Você pode ter um funil de ponta a ponta, parte dos leads entrando no início e caminhando todo ele, e parte entrando de reserva e proposta para frente. Né? Mas o importantíssimo, os dados estarem centralizados em uma única plataforma. Tá? Então, independente de qual tecnologia seja, eu acho que esses dois pilares, cara, é fácil de uso na ponta para os corretores. E segundo ponto, se você consegue ter uma jornada 100% integrada, né? Não ter essa fragmentação de vários dados. Né? E com as integrações, cara, assim, nenhuma ferramenta vai abordar 100% da jornada no sentido de ERP, no sentido de assinatura eletrônica, etc. Mas sim, é possível de ter uma jornada única. Cara, quando tiver aqui, quando o RD converter lá no site, por exemplo, automaticamente entra no funil de vendas, né? Quando eu for, por exemplo, assinar eletronicamente, eu já posso, pela plataforma, assinar e chamar a plataforma de assinatura. Quando for enviar para o RP, clicou, ele já manda para o RP. Ou seja, é uma jornada única com várias integrações ao longo da jornada. Né? Assim, é um pouco do que eu tinha de dor, Glauco. Lá eram dois, era um CRM e um módulo de vendas, né? Então, mesmo dentro de casa, eu tinha dificuldade de cruzar os dados, né? De quem entrou como lead e quem comprou. Então, imagine quando você tem ferramentas distintas, né? Você tem uma dor ainda maior, porque como não estava integrado, e tinha uma dor muito assim, esse lead que entrou, Júnior, era fácil cruzar com o banco de dados de vendas? Não, porque às vezes o lead estava no nome da esposa, e quem o comprador tá lá, às vezes está registrado no marido. Como é que cruza isso em níveis de banco de dados? Então você tem que ter essa jornada unificada. Perfeito. É fundamental, era o meu próximo passo, que a gente entendia que era uma dor, que obviamente a gente estava de alguma forma resolvendo, mas você nasceu certo, né? Sim. Então isso para mim que é um diferencial que eu acho que é fantástico, é olhar para essa jornada completa mesmo. Perfeito. Então a gente passou então para a parte de... só uma dúvida para esclarecer para o pessoal aqui. Essa parte de processos, Júnior, geralmente é através de alguma consultoria que se contrata, por exemplo, aqui eu cito a DNA de Vendas, que é um parceiro nosso, pessoal, sensacional, que faz todo esse desenho de processos. Ou, além da consultoria, o próprio gestor, através do playbook, através da própria vivência dele, consegue desenhar ali uns fluxogramas, consegue desenhar quais vão ser as regras de serem implementadas. Só para tirar essa experiência sua, que na prática, qual a melhor forma de se desenhar esses processos da incorporadora? Eu acho que sempre a melhor forma de desenhar do processo é consultar fora o que há de moderno, o que estão se fazendo. E às vezes você mesmo pode ser essa fonte. Então, o Facilita, eu tenho certeza, se eu te ligar aí, Glauco, eu tô aqui em dúvida no meu processo ideal aqui para mim incorporado, você vai me responder com muita propriedade. Eu também tenho feito muito esse trabalho de consultoria, mas eu entro muito no mérito de montar essa análise de requisito, montar esse processo, estrutura com foco comercial ali, comercial e marketing. Mas muitas das vezes ele tem isso dentro de casa. O que eu recomendo sempre buscar fora, e foi o que me ajudou na Anapro, num determinado momento da história da Anapro, eu contratei uma consultoria de planejamento estratégico. Na época eu fui contra. Eu, Júnior, entre os sócios, eu era contra. Porque eu falei, cara, muito caro. O cara vem aqui uma vez no dia e vai ganhar... cara, era coisa assim de 7 mil dias do cara.
Né? E para nós, startup, cara, peraí, para eu ganhar 7 mil em um dia aqui, eu tenho que rodar e vender. Eu vou ser o consultor aqui. Né? Pra eu ver 7 mil no meu bolso, o cara vem aqui meio período, um período inteiro, mas ele mudou nossa história. Cara, a gente vendeu a empresa 10 vezes mais depois de alguns anos das primeiras negociações. Foi graças a ele. E ele era muito claro, definiu o processo, a parte de BI, e muito com perguntas. Então, o de fora, Glauco, esse cara para mim foi o mais barato de todos os investimentos que a gente fez. Hoje, né? Quando a gente coloca, conversa com ele, a gente tem contato até hoje. Perfeito. Chama Nori, da Brandme. Legal. É um cara, mas é muito na consultoria de planejamento estratégico e tudo. Mas o interessante é que isso nos ajudou a amadurecer muitas ideias e tornar a ideia do sócio uma só, do time uma só. Perfeito. Então, porque ele puxava esse espírito. Então, eu sempre recomendo, olhe para uma consultoria externa, olhe para as boas referências. A DNA é uma boa, excelente referência. Tem boas referências no mercado. Mas acho que nada mais também, às vezes, tá ali contigo, tá querendo usar melhor. E é uma coisa que eu fazia, eu acho que você faz também, que era fazer um diagnóstico de performance. Então eu entrava lá, fazia um diagnóstico do cliente, mesmo aquele cliente já estava dentro de casa há 1 ano, 2 anos, fazia um diagnóstico, falei, cara, o seu número de descarte de lead, é isso. Perfeito. Ó, para você melhorar, você pode seguir esse caminho, quer se profissionalizar ainda mais? Chame aqui o Glauco. Chame aqui, na época era eu, né? Ó, vou marcar então com o Júnior. Eu criei um padrão de diagnóstico. Assim, cara, o cara tem 90% dos atendimentos sem nenhum próximo passo. Ele não tem lead entrando sem identificação de mídia. Coisas básicas que a gente consegue entender numa análise com dado. Assim, esse cara precisa tomar um café com o Glauco. Legal. Então era o tomar café com o Júnior. Na época. Então foi uma coisa legal que funcionou muito bem e a gente começou a enganjar bem o time e o cliente. E sem, na época, qualquer vontade de... Na minha, o único foco era retenção. Né? Melhorar a retenção, o valor do usuário. E acabou saindo receita, saindo outras coisas que... Mas é consultoria, perfeito. É uma consultoria. A gente desenvolveu essa parte do que a gente chama dos frameworks, sabe, Júnior? Porque a gente percebeu, cara, o que o cara do Minha Casa Minha Vida utiliza muito bem. Quais são as etapas do funil, quais são os SLAs, quais são o tempo de atendimento, se tem que ter uma etapa análise de crédito ou não. Então a gente criou alguns frameworks que é como se fosse já um processo pré-definido junto com o playbook que a gente fornece para o cliente, né? Então, acho que assim, na minha percepção, sendo bem direto sobre essa parte de processos, é uma operação mais avançada, com quantidade de pessoas, de equipe de faturamento, eu acho que uma consultoria faz super bem. Inclusive, nós contratamos a DNA de Vendas também como clientes e tem sido sensacional. Os caras fazem algumas perguntas e alguns diagnósticos e parece que por mágica, cara, isso tem que fazer, seus gargalos estão aqui, e consegue passar depois toda uma metodologia de treinamento para a equipe de vendas. Então, acho que sensacional. Ou, cara, é uma operação mais simples, vamos pegar um framework lá do que já tem pronto, e o gestor atuante querendo fazer acontecer, ele consegue também. Tá? Então, é possível através já de uma metodologia pré-definida pelo Facilita, por exemplo, o cara aplicar aquilo. Mas se é uma operação mais robusta, etc., vai para uma consultoria que vai ser muito mais barato, muito mais eficiente, muito mais prático, fazer um processo bem resolvido. Né? E funciona muito bem, né, Glauco? Eu super defendo. Eu demorei também muito. A gente decidiu no ano passado. Porque a gente tenta sempre, cara, isso aqui eu consigo. Processo, eu sei como é que a minha empresa funciona. Eu sei o que eu tenho que qualificar, quais são as taxas de conversão, a gente mede aqui e tal. E quando elas chegaram, falou, cara, deu meio que um tapa na cara. Falou, cara, eu sabia muita coisa, mas elas estão num nível a mais, até pela expertise delas, né? De conseguir... Cara, e como é que está o seu número de taxa de conversão, de qualificação para, sei lá, para oportunidade? Mas por que não tem uma etapa aqui a mais? Como é que está sendo feita a metodologia de apresentação de negociação ou de follow-up? Qual que é esse SLA? Cara, são pequenos detalhes ali que por mais que a gente atue diretamente, eu não tinha a mesma capacidade que eles têm, né? Às que vezes é o especialista em cada área. Tá viciado ali em alguma coisa de processos, né? E é o que você falou, cara, a mente do empreendedor eu cheguei até aqui, isso aqui eu domino, mas não. Vale ouvir um especialista. Cara. Perfeito. O cara tá de fora da caixa, vai te dizer, às vezes, algumas verdades que você não vai gostar, mas que precisavam ser ditas. Né? Perfeito. Cara, para concluir o nosso papo aqui, eu queria uma opinião sua, porque a gente vê que a gente está num processo de transformação digital. Né? Então, os consumidores estão mais antenados, estão mais rápidos, estão mais inteligentes no sentido de pegar informação, no sentido de utilizar a tecnologia. Né?
Mas eu vejo muitos gestores ainda com uma preocupação, falou, cara, mas tem muitos corretores meus que não são ainda adeptos à tecnologia. Tem muitos clientes, compradores de imóveis, que ele não quer muitas vezes, às vezes, assinar ainda eletronicamente, assinar, fazer uma assinatura digital. Ele quer ainda pegar o papel, quer assinar fisicamente, etc. Eu tenho refletido sobre isso, peguei uma pesquisa também da Brain, que eles fizeram nos últimos 12 meses de compradores de imóveis, mas eu queria escutar a sua visão, nesse sentido que, cara, eu preciso sim implementar uma jornada digital, mas até que ponto os corretores e os clientes vão fazer essa adaptação, né? E se tem, vamos dizer que seja 52% está super adepto à tecnologia, mas tem 48% que não adapta ainda. O que eu devo fazer? Eu devo ficar no analógico, ir para o digital, forçar todo mundo a utilizar o digital? Qual que é a sua Minha visão, assim, Glauco, a força, ela sempre tem que vir de outras formas, né? Eu acho que o que eu fiz que deu muito certo, a gente começou a criar, e que você é o único que hoje eu conheço na verdade, sistematizou essa operação, que é a questão de premiação. Né? Então, o Facilita, muitos aí devem conhecer, você tem aquela gestão de premiação por o usuário ter atingido um determinado mérito, seja, aí você até me corrige, seja venda, amanhã pode ser lead, pode ser ligação, pode ser oferta ativa. Ele gera as pontuações, de acordo com a pontuação pode por meta visita, ou por atividades, ele pode retirar e fazer o resgate daquela premiação. Então ali eu acho que é um estímulo para enganjar o outro time. E o principal, esse time que não está engajado com a ferramenta, você precisa gerar valor. Gerar valor pouco. Um exemplo, o RD Station integrado à sua ferramenta, eu consigo fazer uma automação da jornada que se eu for lá movimentar o lead para visita, eu vou lá e disparo. Olá, confirmada a visita amanhã, assinando em nome do corretor. Isso eu estou começando a gerar valor para os outros 40%. Mas inevitavelmente, esse cara, ele aos poucos vai ficando embaixo do ranking. Porque os outros vão se descolar. E na minha dinâmica que eu fazia sobre diagnóstico, Glauco, eu sempre fazia brincadeira depois de fazer com os corretores um treinamento que eu chamava de treinamento de alta performance. Não era ensinar ele a fazer um agendamento dentro do Facilita. Era ensinar por que ele fazer e como se planejar, intercalar horário com metodologia de vendas, trabalhar o pitch, o argumento, anotar os detalhes. O Flamengo, cara, se o teu time, seu cliente torce pro Flamengo, em dia de jogo, você tem que ir lá no seu CRM, pegar todo mundo que torce pro Flamengo e falar assim, ô, Mengão, hoje hein, deu nós. Então é empatia. Perfeito. Né? É uma forma de você ter empatia ali com o seu cliente, com um corretor. Isso, esse treinamento de alta performance, quem tem que puxar é o gestor, é o incorporador. E às vezes é levantar a mão e ligar pro Glauco. Né? Glauco, tem aqui, eu queria fazer um negócio, mas um treinamento diferente. Quem você recomenda? Cara, traz aqui o Sérgio Lange para falar de vendas, o Bloomer, né? Que são pessoas aí, o Guilherme Machado, o Rodrigo. Tem pessoas, mas tudo com foco de enganjar aquele time. Perfeito. Porque ele estando enganjado na ferramenta, com meritocracia, com tudo claro, cara, esse seu time vai se adaptar bem, vai usar bem a ferramenta. Eu não tenho dúvidas disso. Não tenho nenhuma dúvida. Então, você pegar hoje os cases dos seus clientes que estão usando bem, é que está fazendo isso. Né? E a seleção natural, Glauco, nesse treinamento de alta performance, às vezes eu fazia, e quando eu chegava nele, eu abria o BI. Aí eu pegava o corretor que teve mais interações, que teve mais ligações e tudo, eu atividades, assim, independente de venda. Glauco, atividades, sem olhar ranking, eu falava, ele está entre os 3 primeiros vendedores. Sim, só filtrando lá quem que teve mais atividades dentro da eu filtrava e depois eu ia pro vendas. Já ia depois. Eu falei, cara, não vi. E sempre bateu. Depois faça essa mecânica. Sim, legal. Entre lá, peça pro seu cliente lá. Porque a venda é consequência de várias atividades de interações ao longo da jornada do cliente. E eu entrava... Então, quem mais faz atividades, quer dizer que esse cara está fazendo mais bem feito o trabalho dele. Né? Ele está correspondendo. Né? Então eu chegava para o incorporador e falava assim, cara, faça essa mecânica, faz exercício, agora entra no Facilita, veja quem tem mais atividade. E tem lá no BI, tem lá, por exemplo, um filtro, né, por corretor, por exemplo, de volume de atividades. Pode filtrar por atividades, VGV, tempo médio. Então filtrar por atividades e aí na sua tese... que quem tiver lá no top vai estar entre os top 3 primeiros de venda. Na minha, sempre funcionou assim, 99%, tá? Se você fizer, aí você fala assim, os seus outros corretores sabem disso? Eu mostrava na reunião, cara, isso. Eu falei assim, cara, o que eles fazem diferente de você? Então, porque o cara quer venda, se ele vê quem está vendendo mais, cara, eu quero fazer o que esse cara faz. Exatamente. Não é nem uma obrigação, é mais uma inspiração para o cara
fazer as mesmas boas práticas que o outro está fazendo. E aí eu chamava ele. E através da metodologia de processo, você pode, via playbook, etc., deixar isso padronizado e documentado para todo mundo, né? Então eu chamava ele, eu falei, cara, meritocracia você não precisa nem sempre pagar. Você tá lá, funcionário do mês no McDonald's lá, não é porque ele vendeu muito hambúrguer. Tá de acordo com a cultura. Ele tá assim. Se a cultura. Então, tecnologia, gestão, tem que ser parte da cultura da empresa. Perfeito. E você tem que valorizar, fala, corretor do mês, tá aqui, ganhou um vale almoço numa churrascaria por ter vale combustível, vale viagem pro cara. O que é a cultura da empresa? Pô, 80% da agenda programada, então você legal. Olhar muito para isso, né? Perfeito. É bom conversar com o Júnior, que tem muita experiência, muita bagagem. Eu gosto de citar essa parte da transformação digital, que a transformação, a gente está nessa virada de chave, né, Júnior? A gente não se transformou totalmente. Mas a cada dia, a gente vê por dados isso, essa transformação está acontecendo. Então, mesmo que 100% dos corretores ou clientes não estejam 100% adeptos, cara, antes era 10%, 20%, 30%, hoje já está, sei lá, 60%, 70% do digital. Então, inicie o quanto antes, né? Essa parte, por exemplo, de assinatura eletrônica. Cara, há, sei lá, 3 anos atrás, ninguém tinha assinatura eletrônica. Todos os clientes que a gente conversava, não, o cliente não vai aceitar assinar isso digitalmente. Ele não vai ter segurança, ele precisa assinar o papel e tem que levar para casa o contrato de compra e venda. Tive no evento semana passada e o pessoal da Trinos, né, que é um cliente nosso que trabalha com loteamento aberto em interior de estado, com corretores que trabalham venda de loteamento aberto, citou que 89% das assinaturas já é feita digitalmente, na ponta, pelos compradores de loteamento interior de estado, né? Isso, se for pensar 2, 3 anos atrás, cara, era 0%, né? Então, cara, inicia o quanto antes, faz isso acontecer, essa transformação está acontecendo. Se o corretor tem muita dificuldade, cara, o corretor é top, vende muito bem, coloca alguém para poder ajudar ele. Esse cara manda só a foto da proposta e esse cara digitaliza essa proposta, né? Ou seja, utiliza o seu back-office para essa parcela de corretores que não tem adaptação até esse cara chegar também no nível ideal. Né? E faz parte do jogo também. O cara às vezes fica com medo, cara, eu não posso implementar tecnologia porque tem corretor que não vai se adaptar. Primeiro, cuidado, que a maioria dos corretores, os caras estão muito à frente. Os caras estão utilizando sim tecnologia, os caras gostam de utilizar, usam, etc. Né? Eu acho que talvez é uma percepção mais do passado. Isso eu estou falando de coração aqui e vivenciando no Brasil todo corretores, inclusive de às vezes 50 anos, 60 anos, que esse cara sim, se for de fácil uso e tiver geração de valor para ele, como você citou de forma brilhante, porque ele tem que ter valor, né, Júnior? Se eu for... Cara, vou entregar a proposta fisicamente, ou eu vou mandar ele eletronicamente, qual que vai ser o valor? Cara, aqui vou ter que deslocar, gastar mais gasolina, vai demorar 5 dias para aprovar minha proposta. Se eu mando por aqui, ele vai ser aprovado automaticamente, ou aprovado em 1 hora. Cara, eu vou para o lado que eu vou ter o maior valor, né? Então, acho que são 2 pontas importantes e o recado cara, está em transformação digital, cada vez está maior e inicia o quanto antes, que vai chegar um momento que vai estar 100% digital, como ninguém mais hoje vive sem celular, ninguém mais vai viver sem a tecnologia. Eu digo, Glauco, que a maior resistência do contrato digital é interna, não é o cliente final. O cliente final ele já está adaptado com compras transacionais 100% digitais. E a gente lançou um projeto em Campina Grande, interior Campina Grande da Paraíba, e foi 100% digital o lote, a venda online. E eu falei assim, cara, será que vai rodar? Será que o cliente vai confiar? Porque ele tinha que foi o primeiro empreendimento que a gente fez que ele tinha que fazer um Pix para segurar o lote. Online. Para garantir a reserva. Para garantir a reserva. Online. Eu falei assim, cara, vendeu 100%, 570 lotes em 4 horas. Perfeito. Vendeu tudo. Eu falei assim, cara, e contrato digital, tudo digital. Então não tem... o que eu gosto, assim... Por exemplo, eu sempre achei que no Nordeste eles eram mais pessimistas, assim, de, cara, não vou assinar, vou comprar digital. Eu fui para Fortaleza implantar a Napro na época para rodar contrato e eu falava conceito de São Paulo, cara, você vai rodar o contrato no dia, na hora. O cara virou para mim e falou assim, Júnior, o cara daqui não vai assinar o contrato na hora. Sim. Ele quer ir para casa, ele quer ler com calma. E aqui em São Paulo o cara não queria perder tempo, voltar depois, pegar um baita trânsito para ir lá assinar um contrato, ele queria assinar no dia. Mas lá não, o cara...
Eu falei assim, será que digital vai emplacar? E foi super bem. Uhum. É porque no papel, na época, Sim. já não era a minha realidade. E eu lá falando, não, contrato em meia hora, tá na mesa, ele já assina, o cara não assina na hora. Sim. Ele pega o contrato, vai pra casa, respira. Uhum. Então, esse paradigma de que o cliente não vai comprar digital, você tem que quebrar primeiro ele interno. E quebrar interno, Glauco, você só quebra ensinando o time argumentação. Uhum. Então, na época eu trouxe, que a gente implementou meu primeiro contrato digital, a gente consultou um grande escritório de advocacia junto com a incorporadora, a gente montou uma apresentação, a gente falou sobre a assinatura digital, a segurança, Perfeito. Criei semelhanças, né? Hoje tá ainda melhor. Hoje tá praticamente já... Cara, você faz transferência Total. de carro digital, você faz registros de imóvel 100% eletrônico. E se for o caso também, né, Júnior, uma dica para os gestores, às vezes se você tá 100% analógico, cara, faz essa operação que você citou em um produto específico ou para uma equipe específica. Faz um MVP, testa isso, vê funcionando. Cara, agora eu tô com segurança. Se esse deu certo nesse produto, vamos expandir para os outros empreendimentos. Se deu certo com essa equipe, vamos expandir para outros lá. Você não precisa iniciar também 100% do dia para a noite você virar todo um processo, né? Pode ser feito de forma faseada. Inclusive é recomendado que seja feito de forma faseada. Não, e o legal assim, Glauco, é o que você falou. O plano A você já tem, que é o papel. Uhum. É só mandar para impressora. Uhum. Então, eu gosto de assimilar muito a maquininha, né, de cartão. A maquininha você tem num estabelecimento, o cara paga no Pix, paga no dinheiro ou paga na maquininha. Perfeito. Aqui é a mesma coisa. Perfeito. Ou ele assina no papel ou ele assina no Perfeito. digital. Tem inclusive clientes que colocam ainda essa opção para o cliente. Ele dá a opção. Você pode ir no papel ou no digital. E como agora está quase 100% do digital, o cara, não, agora é 100% digital. Ele consegue ter naturalmente, né? Não é uma imposição, ele fica tendo segurança que aquilo lá é melhor para todo mundo. Eu invisto muito em imóveis e a maioria dos que eu comprei era um contrato digital, mas eu tive a experiência agora de comprar um no papel. Uhum. Cara, que saudade do digital, porque é rúbrica demais, Glauco. Eu fiz o financiamento na Caixa o ano passado, cara, Sério? tive que ir fisicamente na agência, deve ter dado umas 120 páginas no total ali. É muito antiquado, cara. Pra E teve nossa que ir geração, junto lá, o tu proprietário, junto com o vendedor, enfim. Eu acho que a gente já não... A pandemia também acelerou muito isso, né? Todo mundo foi forçado a utilizar mais videoconferência, mais assinatura eletrônica, né? E você quer ver um histórico? Talvez a gente já passou da transformação, tá mais pro lado do 100% digital do que do outro lado, que Você é o quer ver 100% analógico. uma prova que eu não tinha nunca pensado no digital, tava pensando em escalar, poxa, ter economia, deslocamento, motoboy, você tem uma série de doces quando você vai no papel, né? Você tem que ir no cartório, reconhecer firma, aí volta, ele esqueceu de rubricar uma página, tem que voltar para ele rubricar. É muita dor. O tempo que demora os caras E o desistem da digital, venda. eu tava lá, cara, olha quanto eu vou otimizar de dor na cadeia. E aí, uma construtora falou assim, Júnior, hoje um cliente comprou comigo, ele tinha Parkinson, alguma coisa, ele não conseguia assinar. Ele assinou no digital. O cara ficou emocionado e feliz. E na época eu me emocionei com a história, porque eu nem imaginava impactar. Eu falei, cara, como que a gente pode trazer quem tem essa dificuldade motora, poder assinar também? Porque ele é muito bom de cabeça, tava... Legal. Mas ele sempre assinava com procuração. Né? Então, através de alguém. E nesse ele fez questão de assinar. Que legal. Que foi o primeiro digital na época lá com ele, né? E foi para um cara, um incorporador de som. Então é uma coisa que a gente não sabe que vai mudar, né? Sim. Isso eu acho que é gratificante, é legal. Então eu acho que esse paradigma da gente tem que quebrar é interno, Glau. O cliente assina digital. Concordo, 100%. E o corretor também. Não, o corretor, os corretores estão comprado. à frente, sim. Os caras que estão transformados digitalmente, ele gosta de utilizar a autonomia, ele gosta das ferramentas. Proporciona isso para ele que ele vai agradecer e vai ter muito mais vendas, né? Nossa. Cara, sensacional. Se a gente deixasse aqui, eu ficava até... Nossa, passamos horário. Mas quero agradecer demais o Júnior. Júnior, a gente está nessa parceria estratégica, né? Agora, oficialmente, o Júnior vai atuar junto com a Facilita. O Júnior é um executivo de muitos anos, que a gente tem uma profunda admiração, muito relacionamento, então a gente quer fazer essa soma de forças da Info e Mob junto com Facilita, tá? É um cliente, um parceiro estratégico nosso que a gente quer, com muita transparência, levar essa transformação digital e essa soma de forças junto com você. Então é um prazer a gente anunciar aqui também oficialmente essa parceria. Não, legal, eu fui muito feliz, viu, Glauco? É bom a gente poder compartilhar a experiência, o que a gente adquiriu. Eu falo sempre que existe mercado para todo mundo, né? E todo dia nasce um concorrente novo. Mas eu acho que é importante a gente sempre pensar no cliente. Eu acho que isso demonstra um pouco da nossa relação da gente estar aqui hoje. A gente era concorrente lá atrás, mas sempre se respeitou. E ainda acho que a gente pode fazer mais pelo mercado.
Perfeito. Eu brinco, a gente fala muito de depois se unir todos os concorrentes, falar das dificuldades, né? e compartilhar. E hoje a gente é aqui parceiro. Uhum. Eu tenho enorme satisfação de estar aqui agora com você. A gente sempre se respeitou. Isso para mim é um maior valor. E contar o seguinte, que você que está pensando, gestor comercial, em uma plataforma nova, eu acho que você tem que pesquisar bem, olhar, tomar um café com o Glauco, conhecer da solução. Muitos me conhecem, né? Então sabe que eu não endossaria, não validaria uma solução que eu não acredito. Eu acredito no seu negócio. Eu acho que é muito bacana o cliente entender e entender o que faz sentido, analisar os requisitos, o processo. É exatamente o que você comentou na linha da DNA ali. Exato. Porque eu tenho certeza que a ferramenta ela vai se aderir ao seu negócio, ela vai ter aderência. E tem muitas outras funcionalidades, você está vindo aí com algumas novidades, né? Sim, sim. Então, acho que isso que é legal, tanto para o cliente quanto para quem está vindo. Né? Exatamente. Tem que ficar inconformado sempre. Então, a gente quer agradecer os gestores comerciais por esse papo de gestão. Compartilhe com o maior número de pessoas. Estamos à disposição para continuar esse bate-papo também, né, Júnior? A gente sabe dos desafios que você tem de bater as metas de venda, que é todo dia a gente inicia o mês, né, os gestores comerciais com essa meta de vendas. Conte conosco para essa parte da tecnologia, para que a gente faça isso acontecer. E vamos juntos trazer as vendas, né, essa experiência cada vez mais simples, mobile e 100% digital. Júnior, foi um prazer, muito obrigado, uma honra te receber aqui. Eu que agradeço, Glauco. Obrigado, o time Facilita, obrigado a todos e excelente. Valeu, um abraço. Um abraço.